Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, sejam bem-vindos a mais uma aula e nós vamos começar agora uma série de aulas sobre antropologia, né? Para você que estuda psicanálise, para você que estuda psicologia, você vai perceber como a antropologia também se articula, né, com a psicologia, e para você que quer estudar antropologia especificamente, né, se inscreve no canal também, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Começamos agora as nossas aulas de introdução à antropologia, tá? Para quem está nos conhecendo agora, a nossa metodologia é o mapa mental. Então eu vou só colocar aqui no meio o mapa mental. Você que está no celular, fique tranquila, porque eu vou aumentar, eu vou ampliar aqui a questão do zoom. Mas isso aqui é só para você entender como é que está o nosso mapa mental, tá? Então isso aqui é uma introdução à antropologia. Nós vamos estudar os primeiros passos da antropologia, tá? E eu vou dividir esses primeiros passos em duas aulas, tá? Para que não fiquem aulas tão longas. Aí eu vou montar uma playlist aqui no canal e aí você pode dar uma olhada também pela playlist, porque aí você vai ter acesso às aulas na ordem, tá? Estou posicionando aqui para você que está no celular. Mais uma informação antes da gente começar a aula é a questão, por exemplo, caso você se interesse por esse mapa mental, deixa nos comentários aí abaixo, porque se houverem várias pessoas que ficarem interessadas, né, nesse material aqui de estudo, eu posso disponibilizar ele numa plataforma, tá? Então, deixa aí nos comentários aí abaixo e enfim, vamos lá. Quais são as origens, né, da antropologia? A gente pode pensar na origem da antropologia, a gente pode pensar que ela estaria ligada também à origem da reflexão do próprio ser humano sobre a natureza humana, tá? Desde os tempos mais remotos, o ser humano ele reflete sobre a sua própria condição, ele reflete sobre a sua própria existência, né? Nós temos aí a questão da filosofia, por exemplo, refletindo também sobre isso, mas a filosofia também indo para um campo, digamos assim, de alma, de essência, né? Quer dizer, não restritamente a isso, mas também refletindo sobre isso. O que eu quero falar é que desde os tempos mais primórdios, né? Nós temos o próprio ser humano refletindo sobre a sua própria condição, sua própria natureza, né? E essas reflexões são tão antigas, a gente pode entender, são tão antigas quanto o próprio ser humano, né? Você vai pegar aí, por exemplo, civilizações, não gosto muito desse termo, principalmente na questão da antropologia, e posteriormente você vai entender por quê, se você continuar na nossa aula. Mas você vai pegar determinados grupos organizados, né? E esses grupos organizados fazendo pinturas rupestres, por exemplo, aquilo também já era uma reflexão sobre a sua própria condição. O que caçar, por exemplo, quais são os perigos, né? Que estavam atormentando, por exemplo, aquele determinado grupo social. Então, para gerar este tipo de informação para outro possível grupo, né, para esse registro acontecer, é preciso haver uma reflexão acerca de sua própria condição. Então, a gente pode entender que desde a antiguidade existe essa tendência do próprio ser humano de refletir sobre a sua condição e suas interações sociais, tá? Então, mas óbvio que a antropologia ela não surge daí, e você vai entender por quê, né? Do ponto de vista científico. A princípio, é interessante você entender que o próprio ser humano, desde que ele se viu, né, como ser humano, desde que ele começou enfim, a se entender por ser humano, ou seja, desde sempre, né, ele vai refletir sobre a sua natureza, ele vai refletir sobre suas interações sociais, suas interações com a própria natureza e por aí vai, tá? Então, aqui nesse tópico de emergência da antropologia, a gente quer ressaltar sobre como isso surge como disciplina. Então aí é diferente. Como é que isso surge como disciplina? Como disciplina, porque a questão da reflexão já estava lá. Mas o surgimento da disciplina como antropologia, a gente pode entender que é uma questão recente, né? Teria acontecido ali nos idos, no final do século XVIII, tá? A gente precisa entender o contexto histórico também, porque nesse período, um pouco antes, né, digamos assim, né, 1400, 1500, por exemplo, a gente estaria ali numa migração da Idade Média, por exemplo, para a Idade Moderna, e consequentemente você na Idade Média tinha
as explicações e as reflexões muito teocêntricas, né? Ou seja, muito ligadas a Deus, por exemplo. Deus como objeto de estudo e como objeto de reflexão e como objeto das organizações, aliás, como explicação de como as coisas se organizavam, por exemplo, no mundo. Então, você vai encontrar várias explicações nesse período, né, da Idade Média, que são explicações teocêntricas, né? Se o mundo se organiza dessa forma é porque Deus quis que isso acontecesse. A partir daí, começa o movimento de migração para a Idade Moderna e, consequentemente, vem a questão, por exemplo, do Iluminismo, né, com pensadores como, só para citar um exemplo aqui, como a questão do Rousseau. E aí, no caso, a natureza, por exemplo, ela vai deixando de ser o foco principal e o próprio homem, né, vai sendo o foco da reflexão, das reflexões e das observações empíricas e das considerações científicas e por aí vai. Ou seja, deixa de ser a natureza e passa a ser o homem. Isso gradativamente, obviamente, né? Mas deixa de existir, começa a deixar de existir explicações que são muito teocêntricas, né? Tudo muito Deus, 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 e começam a ter reflexões e explicações antropocêntricas, né? Ou seja, o homem como centro daquela reflexão e daquela respectiva interação e por aí vai. Então acontece uma mudança de enfoque, né, para o estudo abrangente do homem. O que é o homem? Por que ele está na natureza? Por que as pessoas se organizam dessa forma? Como é que o homem se organiza? Então aí você percebe que o homem ele se torna o centro do estudo. Então a partir daí começa a emergir a antropologia como disciplina, né? Mas tinha um problema. Vamos lá. Porque a questão da antropologia, ela tinha um problema porque ela traria ali uma nova perspectiva, tá? Vamos entender isso aqui. A antropologia, né, ou seja, o estudo do homem, como sujeito e objeto do estudo. Veja, antes o homem ele estudava a natureza. Então, perceba que eram naturezas diferentes, né? O homem como ser humano estudava o animal, estudava a natureza, enfim. Estudava Deus, né? Refletia sobre Deus, refletia sobre a existência, sobre a nossa essência e tal. Então é sempre partindo do homem para um outro objeto de estudo. Aqui, neste caso, começa o movimento do próprio homem ser o objeto de estudo, tá? Então ele ele passa a ser não só mais o observador, mas ele também passa a ser objeto de estudo, ou seja, o objeto observado, né? Então aqui a gente tem a passagem do homem como sujeito do conhecimento, também para objeto do conhecimento. É o próprio homem que estuda o homem, que passa a estudar o homem para entendê-lo, né? E para se entender, obviamente. Então, isso se origina no continente europeu. Essa informação aqui é importante para quem estuda antropologia, principalmente para quem está iniciando, porque você vai entender que tem uma perspectiva etnocêntrica. Daqui a pouco a gente vai explicar isso. As origens dessas reflexões se dão na Europa, né? No velho continente, como a gente chama. Então, começa a acontecer, por exemplo, o reconhecimento como campo acadêmico legítimo no século XIX. Perceba que no século XVIII já começa esse movimento aqui muito influenciado pelo Iluminismo, e no século XIX a antropologia passa a ser realmente um campo acadêmico legítimo, né? Nesse período, por exemplo, você tinha, para uma ciência ser considerada como ciência, né? Para ter credibilidade, na verdade, tinha que ter uma separação entre o observador e o objeto de conhecimento. Veja bem, como acontecia nas ciências naturais, né? Você estava estudando no campo biológico, tá? Então você tem uma separação, sei lá, você está estudando os animais. Então você tem uma separação natural, porque você não é o animal. Então você, observador, tem uma separação daquele objeto de conhecimento, ok? Neste caso daqui, da antropologia, isso vai influenciar. Por quê? Porque eles precisavam fazer essa separação. Como é que a antropologia iria ser considerada científica se, quando eu estudo, por exemplo, um animal, eu já estou separado dele pela própria natureza? Mas e se eu estudo o homem, que faz parte da minha natureza? Então, eles começaram, né, a definir qual era o seu objeto de estudo. Neste caso daqui, aproveitando as invasões, eu gosto de chamar de invasões porque entendo dessa forma, mas algumas pessoas chamam de descobertas, né, dos colonizadores e tal. Então, fica aí uma crítica barra provocação, né, para você refletir o que é que faz sentido para você. Neste caso, a gente tinha os europeus, né,
buscando riquezas em outras terras, desbravando os mares e aí encontrando sociedades que eles consideravam como primitivas. Perceba, aqui está entre aspas, né? Por que está entre aspas? Eu falei anteriormente que eu não gostava de utilizar esse termo civilização na antropologia, porque isso dá uma ideia de evolucionismo unilinear. Por exemplo, é como se a sociedade ela tivesse sido primitiva e posteriormente ela vai se modernizando, ela vai se desenvolvendo e a partir daí ela chega numa civilização, sabe? Uma ideia de civilidade, uma ideia de educação, né? De comportamento, de interação social, de ética social. Né? Uma ética social é uma coisa meio que redundante, mas assim, dá uma ideia de ética civilizatória, né? E isso, na verdade, posteriormente vai ser desconstruído e vai ser criticado pela própria antropologia, tá? Mas a gente vai chegar lá. Aqui, a escolha principal seriam dessas sociedades ditas primitivas. Então, como é que a gente vai observar o homem, né? A antropologia, ela estabelece esse objeto empírico, ou seja, o objeto de observação autônomo, né? Diferente de mim, é um objeto à parte, apesar de ser um ser humano, mas faz parte ali de uma, entre aspas, sociedade primitiva, tá? E diferente da história, porque na verdade assim, alguém pode argumentar, por exemplo, olha, mas se você estuda história, você também está estudando, querendo ou não, muitas vezes o homem, né? Só que ali você tem uma separação temporal. Se você pega, por exemplo, na Idade Média, você pode estudar Flávio Josefo, né? Os escritos lá de Flávio Josefo. Só que, neste caso, você tem uma separação temporal, porque você não estava lá junto com ele, você não estava vivendo aquele período histórico. Então, querendo ou não, era considerado uma separação, né? Ainda que fosse temporal, mas era uma separação. Aqui, no caso, a grande justificativa é que a separação seria geográfica. Veja bem, nós estamos aqui na Europa e eles estão lá na América do Sul, eles estão na América do Norte, eles estão, enfim, na África, eles estão em outros lugares. Então existe essa separação. A partir daí começa a criar, né, essa ideia, né, de objeto de observação autônomo, né, objeto empírico autônomo. São essas, entre aspas, sociedades primitivas que posteriormente a gente entende que de primitiva não tem nada, né, mas a gente vai chegar lá. Então, as características dessas sociedades, né, por que chamaram a atenção? Eram sociedades que eram consideradas exóticas, né, comportamentos diferentes, eles não usam as mesmas roupas que a gente usa, né, eles têm pouco contato, por exemplo, com outras sociedades. Eles não comem os mesmos alimentos que a gente come. Eles não preparam os alimentos da forma como a gente prepara. Então, essas características dessa sociedade começaram a chamar a atenção. E, por exemplo, existiram vários padres, né, que eram catequistas, né, padres jesuítas, que iam para esses lugares e também eles tinham uma missão, né, que era de escrever. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma carta muito conhecida, né, do padre José de Anchieta, né, que ele escreve, né, da província de São Vicente, que posteriormente se transformaria em São Paulo, né? Mas ele escreve, é bem interessante para quem está estudando antropologia. Você consegue encontrar isso facilmente na internet. Ele escreve sobre como é que os povos originários se comportavam, né? Então, como era a questão da vegetação daqui. E essa carta não é muito longa, tá? Então é bem interessante para quem estuda antropologia. Ele escreve, inclusive, sobre as crenças dos povos originários, tá? Então, isso, na verdade, era considerado, na verdade, um estudo antropológico. Essas pessoas que eram evangelizadores, catequistas, esses padres, eles escreviam cartas para a Europa dizendo o que eles estavam encontrando aqui, tá? Então, não só eles, como outros pesquisadores também, mas assim, esses padres foram importantes nesse processo, né, de repassar a informação lá para a Europa. Depois isso vai receber uma crítica, né, principalmente com o movimento da antropologia cultural, porque esse tipo de estudo vai ser conhecido, né, principalmente no período pós-moderno, né, que é o que a gente vive hoje, como antropólogo de gabinete, sabe? Então, é o antropólogo que não vai até o local. Isso já não é feito mais, né? Parte do princípio de que o antropólogo ele tem que fazer um estudo etnográfico, a gente também vai chegar lá. Ele tem que estar no local, mas não era isso que acontecia aqui, porque se entendia que nesse período deveria existir um distanciamento, ok?
Então, o objetivo, na verdade, aqui era de compreender a sociedade ocidental moderna. O que é que eles consideravam? Né? Eles consideravam a Europa como um alto modelo de civilização. Se a gente é civilizado, se a gente é moderno, então, pela lógica deles, né, essas sociedades primitivas, por isso que isso está entre aspas, essas sociedades primitivas, elas se comportam hoje como a gente já se comportou um dia. Então, para a gente estudar essas sociedades, na verdade, a gente, na verdade, vai estar estudando o que a gente foi lá atrás, tá? Então, dessa forma que eles cozinham, então possivelmente a gente cozinhou assim há muito tempo atrás. Essa basicamente era a ideia. O objetivo de como é que a gente pode se compreender enquanto ser humano? Vamos estudar as sociedades que são primitivas porque eles ainda vão se desenvolver. Essa era a ideia, tá? Que depois foi criticada pela própria antropologia cultural. Essa ideia de que eles são primitivos, eles ainda vão se desenvolver e eles ainda vão chegar ao nosso nível de civilização. Portanto, né, a gente pode fazer um movimento para trás também e entender que se a gente chegou até aqui e eles estão dessa forma, eles ainda são primitivos, então talvez a gente tenha se comportado dessa forma, a gente pode fazer alguma descoberta sobre o nosso passado e como a gente chegou até aqui, tá? Então, essa é a parte 1 da introdução à antropologia, a aula, os primeiros passos da antropologia, e na parte 2 eu vou separar também 4 tópicos para você com outro mapa mental, para o mapa mental não ficar muito grande. E aí, o que a gente falou no começo, né? Se você quiser ter acesso a esse mapa mental, qualquer coisa você deixa nos comentários aí abaixo que a gente prepara uma área de membros. O pessoal de psicanálise já tem acesso a essa área de membros, mas a gente pode criar uma outra área de membros aqui para quem está interessado nos estudos de antropologia, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.